Olá, meus amores! Se você não tem tempo de ler ou simplesmente não gosta de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse canal é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. E se você quiser saber mais sobre o nosso clube, é só clicar no link que está na descrição. E caso queira conhecer a Dona da Voz, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça estará disponível diariamente às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, aqui mesmo nesse canal. Então ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze 5 minutos diários da escuta de um bom livro. Isso te levará a outro nível. Um belo discurso para angariar US$ 1 bilhão. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 pessoas da elite financeira dos Estados Unidos se reuniram no salão de banquete da University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem do Oeste, nem meia dúzia dos convidados imaginava que iria testemunhar o episódio mais importante da história industrial americana. J. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com os corações repletos de gratidão pela esplêndida hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Schwab. Numa recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar aqueles empresários do aço de 38 anos para a Sociedade Financeira do Leste, mas não esperavam que ele tomasse conta da convenção. Aliás, tinham até alertado que os ilustres corpos dentro das camisas empoladas de Nova York não responderiam bem ao discurso e que, se não quisesse aborrecer os Stillmans, os Harrimans e os Vanderbilts, era melhor que se limitasse a uns 15 ou 20 minutos de palavras educadas e vazias e que ficasse só nisso. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como uma espécie de majestade imperial, só pretendia dar o ar da graça rapidamente e, no que dizia respeito à imprensa e ao público em geral, a ocasião era tão sem importância que sequer foi mencionada nos jornais do dia seguinte. E assim, os dois anfitriões e os ilustres convidados terminaram a habitual refeição de 7 ou 8 pratos. Havia pouca conversa e o pouco que havia era contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira florescera às margens do Monongahela. Mas antes que a noite acabasse, todos eles, inclusive o mestre do dinheiro Morgan, tinham sido tomados de roldão e um bebê de US$ 1 milhão, a United States Steel Corporation, havia sido concebido. Talvez seja uma pena para a história que não haja registro do discurso de Charles Schwab fez naquele jantar. Ele repetiu alguns trechos dias depois num encontro semelhante com banqueiros de Chicago e, posteriormente, quando o governo abriu um processo para dissolver o Trust do Aço, ele deu sua própria versão, do púlpito da testemunha, dos comentários que levaram Morgan a se lançar num frenesi de atividades financeiras. Porém, é provável que tenha sido um discurso caseiro, com certa quantidade de erros de gramática. As sutilezas da língua nunca incomodaram Schwab, cheio de frases de efeito e pitadas de inteligência. Mas, fora isso, ele exerceu uma força poderosa sobre o capital estimado de US$ 5 bilhões, ali representados pelos comensais. Depois que terminou e com os presentes ainda enfeitiçados pelo discurso, embora Schwab tenha falado por 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela mais afastada, onde, balançando as pernas de cima das poltronas altas e desconfortáveis, eles conversaram por mais uma hora. A magia da personalidade de Schwab tinha sido ligada com força total, mas o mais importante e duradouro foi o plano completo e detalhado que ele propôs para o crescimento da US Steel. Muitas outras pessoas já haviam tentado despertar o interesse de Morgan para formar um trust do aço, nos mesmos moldes de trust de biscoito, aros e arames, açúcar, borracha, petróleo ou chiclete. John W. Gates, o jogador,
já tinha lançado a isca, mas Morgan não confiava nele. Bill e Jim Moore, rapazes de Chicago e agiotas que tinham montado um trust de fósforos, uma empresa de biscoitos, tinha tentado e fracassado. Albert H. Gary, um advogado hipócrita, quis fazer o mesmo, mas não tinha envergadura suficiente para impressionar. A oratória de Schwab alçou J. P. Morgan às alturas de onde ele poderia vislumbrar os resultados sólidos do mais ousado empreendimento financeiro que havia concebido. Mas antes, o projeto sempre fora visto como um sonho delirante, típico de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido. O magnetismo financeiro, que na geração passada começara a atrair milhares de empresas pequenas e às vezes mal administradas, de modo a formar conglomerados que diminuísse a concorrência, tinha se tornado viável no mundo do aço graças aos artifícios de um jovial pirata dos negócios chamado John W. Gates. Ele já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma série de empresas menores e justamente com Morgan criara a Federal Steel Company, a National Tube e a American Bridge. Eram mais duas empresas de Morgan. E os irmãos Moore tinham saído dos negócios do fósforo e dos biscoitos para formar o grupo American, Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel e a National Steel Company. Mas, ao lado do gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, que pertencia e era administrado por 53 sócios, esses arranjos menores não passavam de picuinha. Podiam se juntar o quanto quisessem, mas todos eles juntos não podiam tirar um naco das empresas de Carnegie. E Morgan sabia disso. O velho e excêntrico escocês também sabia da gloriosa grandeza do Skibo Castle. Ele via, às vezes divertindo-se, às vezes ressentindo as tentativas das empresas menores de Morgan de conquistar uma parte dos negócios dele. Quando essas iniciativas ficaram ousadas demais, a calma de Carnegie acabou se transformando em raiva e retaliação. Ele decidiu copiar cada indústria que seus rivais possuíam. Até aqui, ele nunca se interessava por arames, canos, aros ou chapas de metal. Muito pelo contrário, ficava feliz em vender o aço bruto para essas empresas e deixar que elas o forjassem do jeito que bem entendesse. Agora, com Schwab como seu primeiro e competente braço direito, ele planejava encurralar seus inimigos contra a parede. Pois foi assim que, no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta para o problema dos conglomerados. Um trust sem Carnegie, o maior de todos os gigantes, não seria um trust de verdade, e sim um pudim de ameixa, como disse um escritor sem as ameixas. Um pudim de ameixa sem ameixas, vocês entenderam, né? O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida fez a conclusão, embora não a promessa, de que o grande império de Carnegie poderia ser levado para baixo da tenda de Morgan. Ele falou do futuro que o aço teria no mundo, da reorganização que traria mais eficiência, da especialização, do desaparecimento das fábricas mal administradas e da concentração dos esforços naquelas que eram bem gerenciadas da economia, no transporte de minério de ferro, da economia de despesas gerais e de administrativas, da captura dos mercados estrangeiros. Mais do que isso, ele disse aos aventureiros, ali entre eles, onde é que estavam os erros da pirataria a qual haviam se acostumado. O objetivo deles, sentenciou, era o de querer criar monopólios, aumentar os preços e se remunerarem com gordos dividendos por esse privilégio. Schwab colocou aqui, pontuando, né, que eles estavam, entre aspas, com o olho gordo, eles estavam querendo tirar vantagens, e apenas isso. E aí estava o erro da criação dos monopólios, né, de grandes cartéis, grandes empresas fortalecidas para poderem colocar os preços que eles queriam e assim ditar as regras como se fosse realmente a lei de Marlboro, né, que se dane o consumidor. Schwab condenou esse sistema da maneira mais veemente. Essa era a política míope, disse aos ouvintes, porque restringia o mercado numa época em que tudo gritava que haveria uma expansão.
Ao baratear o custo do aço, argumentou um mercado cada vez maior seria criado. As empresas imaginariam mais usos para o produto e boa parte do comércio mundial seria capturado. A propósito, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. Vamos parar por aqui. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.